Bom, pessoal, esse vídeo vai para quem vai fazer o concurso da PM Piauí, tá? E nele eu explico como preencher a planilha, tá? Como se organizar, né? Como estudar por fases, tá bom? Então aqui, ó, temos primeiramente o edital, né? Temos como referência o último edital, tá? Então, o último edital, né? Português, matemática, conhecimentos gerais, que é a mesma coisa que atualidades, né? Informática, legislação da PM, direito constitucional, humanos e penal, tá? Tá. Aqui, português, 14 questões, peso 1, né? Matemática, 7 questões, peso 1. Atualidades, 12 questões, peso 1. Informática, 7 questões, peso 1. E legislação da PM, 7 questões, peso 2, tá? E os direitos, né? 13 questões, peso 2, tá? Então, é necessário, né, pelo menos para continuar no concurso, fazer o mínimo, né? Então, 50% aqui desse bloco 1 aqui, né, que é conhecimentos básicos, né? 50% aqui e 50% aqui, tá? E o mínimo geral de 48 pontos, do total de 80, tá? Beleza. A última, o último concurso, a nota de corte, girou ali em torno de 58 a 60 pontos, tá? Então, estou levando em consideração a nota para os homens, tá? A nota para as mulheres é um pouquinho maior, a nota de corte, tá? Porque são menos vagas, né? E a concorrência se torna, a nota de corte se torna um pouco maior, tá? Certo. Então, para esse concurso, né, 690 vagas, tá? Acredito que a nota de corte, né, vai permanecer a mesma, tá? Entretanto, né, para esse próximo concurso há uma previsão da redação, tá? Então, a nota de corte para ter a redação corrigida vai ficar em torno de 50 a 55 pontos, tá? Eu acredito nisso, né? E a redação vai fazer toda a diferença. Então, quem for bem na redação vai pular posições e, de outra forma, quem for mal, né, vai cair nas posições, né? E tem o extremo de não atingir o mínimo na redação. Então, essa pessoa vai ser, esse concorrente vai ser descartado do concurso, tá? Beleza. Então, aqui, ó, planejamento para um aluno específico aqui, tá? Então, como esse aluno já está um pouco avançado, já estudou um pouco das disciplinas, tá? Eu não coloquei todas as matérias, tá? Deixei, por enquanto, conhecimentos gerais, que é o mesmo que atualidades, e direitos humanos de fora, tá? Depois, com o passar das semanas, eu incluo essas disciplinas, tá? A ideia para quem é iniciante, né, é começar pequeno, tá? Então, para quem começar agora, né, tem que colocar aqui, por exemplo, umas 4 disciplinas e com o passar das semanas, incluindo mais disciplinas, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Então aqui, por exemplo, cada divisão dessa é um tempo de estudo, tá? Então, cada tempo de estudo, 50 minutos, tá? Então, vamos utilizar o método Pomodoro, tá? Então, o que o método Pomodoro diz? A cada 50 minutos de estudo, foco total, você descansa 10 minutos, tá? Então, existe um estudo que diz que a nossa mente só consegue se concentrar em uma determinada atividade por no máximo 1 hora, tá? A partir disso, a gente começa a perder concentração, tá bom? Então, a ideia do estudo, né, é fazer sessões de estudos de 50 minutos, tá? Porque você vai estar ali, né, com a concentração já caindo, tá? Então, quando a concentração começa a cair, você faz o intervalo, né? Toma água, vai no banheiro, dá uma caminhada, né? Responde uma mensagem do WhatsApp, tá bom?
Entretanto, naqueles 50 minutos de estudo, né, é necessário concentração total, tá? Então, desliga celular, né, desliga as notificações, né, se estiver estudando pelo computador, né, não deixa aquele tanto de aba aberta, né? Então deixa só aquela aba que você realmente está estudando, né? E esquece distrações, né? Deixa as distrações para depois, tá? Porque senão, né, a pessoa às vezes acha que vai responder uma mensagem rapidinho no WhatsApp, no Instagram e acaba que vai postergando, o tempo vai passando e quando vê já passou meia hora, uma hora, tá bom? Então, a ideia dos 50 minutos é estudar realmente os 50 minutos com foco total, tá? Aí, a ideia também é cronometrar esse tempo de estudo, tá? Então, iniciou a sessão de estudo, liga o programa aprovado, né, que eu recomendei para todos vocês, né? Ele vai começar a contar o tempo, né? E quando parar, para o programa, né, e salva, que aí vai dar o tempo de estudo diário, semanal, mensal, tá bom? E a partir disso, né, você vai ter um controle de quanto você está estudando de verdade, né? Estudo líquidos, horas líquidas, né? Para você não se enganar, né? Porque às vezes a pessoa diz que estuda, sei lá, 8 horas por dia, mas quando vai cronometrar mesmo, né? Medir o tempo de forma exata, né? Esse tempo que é de 8 horas bruta, né? Cai lá para 6, 5 horas líquidas, tá? Então a ideia realmente é concentração total, né? Nesses 50 minutos de estudo, tá? Beleza. Então aqui, ó, além disso, né? A gente vai estudar por ciclos de estudo, tá? Então aqui, ó, a matéria que você vê na segunda, você vai ver na quarta e na sexta de novo, tá? No domingo vê novamente. Então, isso vai ajudar no processo de memorização, tá? De progressão também no estudo, tá? Então, a matéria, você vai ter sempre contato com a matéria, então, às vezes as pessoas pensam que, pô, eu vou estudar, vou tirar uma semana para estudar só português e vou ficar fera no português, tá? Isso não funciona, tá? Porque, né, se você tirar uma semana só para português ou só um dia para português, né, você vai demorar muito a girar todas as matérias, tá? E quando você bater todas as matérias, né, por exemplo, você tira um dia só para estudar português, né? E todo dia ver só uma matéria, né? Quando você for ver a última matéria aqui, né? Já se passaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? No oitavo dia você vai ver a mesma matéria, né? Português, né? Isso vai dificultar no processo de memorização, tá? Então, a ideia é girar o mais rápido possível essas matérias para ter um contato mais rápido, né? Mais frequente com cada matéria, tá? Beleza. Então, cada sessão de estudo aqui 50 minutos, foco total, né? Acabou uma sessão de estudo, vai no banheiro, toma água, dá uma caminhada, volta, mais 50 minutos da próxima matéria, tá? E assim por diante, tá? Beleza. Aqui, ó, tem a guia Fases Revisão, tá? Então, nessa guia eu explico um pouco, né? Na verdade, por completo, a metodologia do estudo, tá? O estudo dividido em três fases, tá? Então, fase um, o foco maior é a teoria, tá? A fase 2, o foco maior é as esquematizações e resumos. A fase 3, foco maior, questões, né? Questões, caderno de erros, tá? E a fase 3.1 é naquela reta final, você já está ali semanas antes da prova ou um mês antes da prova, tá? Então você está praticamente só fazendo questões e revisando, tá bom? Quero que vocês deem uma lida aí, tá? Na descrição de cada fase, tá? Aqui a fase e a revisão, tá? Como proceder com a revisão em cada fase, tá? E o que acontece em cada fase, tá bom? Certo.
A ideia é começar todas as matérias na fase 1 e, na medida que for finalizando cada aula em cada matéria, você vai passando de fases, tá? Então, por exemplo, se são 7 aulas em português, por exemplo, e você finalizou a sétima aula na fase 1, tá? Então, você passa português para a fase 2, inicia na aula 1 ou na aula 0, né? Na fase 2, vê todas as aulas novamente, finalizou na fase 2, passa para a fase 3, né? Finalizou na fase 3, passa para a fase 3.1, tá bom? Certo. Aqui tem a guia edital, tá bom? Já expliquei, né? Aqui, ó, tem a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu fiz um levantamento, levando em conta a banca que, que vai fazer o concurso da PM Piauí, né, que é a VUNESP, a NUCEP, tá bom? Então, nesse levantamento eu fiz de acordo com o site de questões, tá? Então, pegando um histórico, né, de 5 anos, dos 5 anos anteriores, tá bom? Que a banca fez provas, concursos, tá bom? Então aqui, por exemplo, em português, né, o que está em azul representa 83% daquilo que a banca mais cobra, tá? Então, diante disso, a nossa ideia, né, a ideia de vocês é intensificar naqueles assuntos que mais caem, tá bom? Então, por exemplo, se não der para ver todo o assunto de português, né, vamos focar naqueles assuntos mais cobrados. Então, aqui, ó, o que está em azul tem uma relevância maior, tá? O que está destacado em verde tem uma relevância média. Então, aqui, o que está em verde representa 11% do que mais cai. E o que está em vermelho representa, tem uma incidência menor na cobrança da banca, né? No histórico, tá? Então, representa ali por volta de 5%, tá? Então, a ideia, né, se não der para ver todo o material de cada matéria, né, todos os assuntos, né, a gente vê primeiro o que está em azul, depois o que está em verde e por último o que está em vermelho, né? Se der para ver tudo, né, mesmo assim a gente intensifica, né, faz mais questões, né, vê mais a teoria dos assuntos em azul, depois dos assuntos verde, e dos assuntos em vermelho deixa por último, né? Faz menos questões. Então, aqui, por exemplo, interpretação de texto. Vai fazer muitas questões, né? É o assunto mais cobrado, né? De outro modo, aqui, regência, né? A gente vai fazer menos questões. Aqui, ó, clareza e correção. Vamos fazer menos questões. Fonética, né? Um assunto que quase não cai. Quase não vamos fazer questão também, tá? Beleza, então é isso, né? Então aqui, ó, quero que vocês preencham a aula aqui, tá? Então aqui, por exemplo, né? O pessoal está estudando por vários materiais, então, por exemplo, do Estratégia, do Gran Cursos, tá? Então, aqui, né, para ter uma certa organização, você vai estudar lá e, por exemplo, se for a aula 1 aqui, for referente à interpretação de texto, você preenche aqui, tá? Aula 1, né? E aqui você vai colocar a quantidade de acertos e erros nesse determinado assunto, tá? Então, por exemplo, você fez a primeira passagem no assunto de interpretação de textos, né? E acertou 14 questões, por exemplo, e errou 5, né? Então, ele dá o percentual aqui, ó, 74%, tá? Aí você vai avançando na matéria, né? Então aqui, por exemplo, aula 3 aqui, né? Aqui, sintaxe, aula 4, por exemplo. Então você vai lá, né? Acertou, por exemplo, 11 questões, né? Acertou 11 questões e errou 6, né? Então, aqui, ó, percebam que
o percentual de acerto aqui em sintaxe está menor do que em interpretação de textos, né? Então, a ideia, né, é a gente intensificar mais o estudo em sintaxe e deixar um pouco de lado a interpretação, tá? Então, eu vou fazendo esses ajustes para os alunos que eu acompanho, tá? E para aqueles que eu não acompanho, né? Para aqueles alunos que adquiriram só a planilha, só o planejamento, né? Esse aluno tem que fazer também esse ajuste, né? Tirar mais tempos de estudo em interpretação, né? E jogar mais em sintaxe, tá? Para cobrir essa falha na matéria, tá bom? No assunto, na verdade, tá? Beleza. Então, aqui, ó, essa planilha, essa guia, na verdade, está vinculada a essa outra guia aqui, ó, questões da semana. Então, aqui, ó, já vem preenchido automático aqui, tá? No acumulado, tá bom? Então, preenchi aqui, já vem automático para cá, para essa outra guia aqui, tá? Nessa coluna, tá? E aqui, ó, esse gráfico, ele diz o quê? Ele diz que o que está mais próximo do centro é o que você tem um percentual menor, né? E o que está mais afastado é o que você tem um percentual maior. Então, aqui, ó, se eu jogar, por exemplo, aqui em matemática, aqui, ó, só exemplo, né? Acertei 10, errei 5, né? Vou botar até mais aqui, errei 7, né? Então aqui deu 59% de acertos, né? E se a gente for aqui nesse gráfico, né? Então aqui, ó, matemática, você está mais próximo do centro, tá? Então, seu percentual de acertos está menor em matemática e está maior em português. Então, a tendência é a gente fazer ajustes na planilha, no planejamento, para sanar essa dificuldade em matemática, tá? Claro, levando em consideração isso aqui, ó. Tem que levar em consideração isso também. A quantidade de questões em matemática vai ser menor do que em português, tá? Então, para aqueles alunos que eu acompanho, eu vou fazer esses ajustes semanalmente, tá? Levando em consideração o percentual de acertos, a relevância de cada matéria, tá bom? Beleza. Aqui, ó, tem essa guia também, questões da semana, tá? Então, além de vocês preencherem as questões aqui na guia, o que mais cai, vocês vão preencher também aqui, ó, nas questões da semana, tá? Eu vou mandar um vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, porque é um pouco mais complexo, e se eu falar agora fica muito alongado o vídeo, tá? Então, esse não é o objetivo, tá? Vou mandar um outro vídeo explicando o preenchimento das questões, tá bom? Certo. Aí aqui, ó, tem a guia conteúdo diário, tá? Então, nessa guia, né, você vai preencher o que você estudou no dia, né, para você saber o que você vai estudar no dia seguinte, né, no próximo dia que você for estudar a mesma matéria, tá? Então, por exemplo, né, aqui segunda-feira, né, o aluno estudou 2 tempos de português, né? Então, ele vai preencher, né, após finalizar as 2 sessões de estudo de português, ele vai preencher aqui, né? Parou na aula 1, né, página 20, por exemplo, e o assunto era crase, né? Aí aqui ele coloca a fase 1, né? Na próxima vez que ele for estudar português, né, ele vai saber que ele vai continuar na página 21, né, da aula 1, né, assunto crase, fase 1, né? Quando ele parar a sessão de estudo novamente, né, então aqui quarta-feira, né, um tempo de estudo de português. Finalizou a sessão de estudo, né, ele vai preencher novamente aqui. Por exemplo, parou na aula 1 ainda, na página 35, o assunto é crase ainda, né? Crase, né? E na fase 1 ainda, tá? Então, diante disso, né?
Eu vou ver também a evolução do aluno, né? É, em relação à velocidade de leitura, né? Para ver se ele está cumprindo também todas as sessões de estudo, tá bom? E vai servir de referência para vocês não se perderem, né? Então, não tem aquela situação de, pô, a pessoa não lembra onde parou, de onde deve continuar, tá? Então, é organização, tá? Organização é tudo, tá? Organização faz você crescer mais rápido, tá? Certo. Então, façam isso para todas as matérias, tá? Então, aqui tá. Todas as matérias já estão aqui, tá? Se surgirem novas matérias, eu incluo nessa planilha, tá? Certo. Aqui, essa guia, questões da semana, tá? Então, nessa guia, né, é aquela situação que eu falei, tá? Essa coluna, ela vem automaticamente da guia o que mais cai, tá? E essa outra aqui, essas outras aqui, essas duas, vocês vão preenchendo semana a semana, tá? Então, uma guia é acumulada, uma coluna aqui, tá? E essa coluna aqui, ela é semanal. Toda semana eu vou zerar e toda semana vocês preenchem ela, tá? Então, diante desse preenchimento, né, esses gráficos serão alimentados, tá? Então, diante da alimentação dos gráficos e da análise desses gráficos, eu vou ver a evolução de cada um e vou orientando da melhor forma possível para melhorar em cada matéria, em cada assunto, tá? Então, se eu pegar uma planilha de outro aluno aqui, tá? Então aqui, ó, percebam que esse aluno, né, já está aqui, por exemplo, na 32ª semana, tá? Então aqui ele começou com um percentual de 50% e foi crescendo, tá? Então aqui, ó, houve uma queda porque inclui mais matérias. Aqui, ó, houve outra queda porque foi incluso mais matéria, tá? Mas aqui, ó, percebam que vai chegar um patamar que ele vai, né, se estabelecer num, num intervalo de percentuais de acerto ali, tá? Então aqui, ó, esse aluno tá aqui, ó, se for pegar em média, ele está com uma média de 70% de acertos, tá? Mas aqui é Banca CESP, né? O caso específico dele. Então, Banca CESP, 70% de acerto, né? Já é um percentual altíssimo, tá? Por quê? Porque uma questão errada elimina uma questão certa, né? E aqui, ó, tem esse outro gráfico aqui, tá? O que esse gráfico diz, né? Que o que estiver mais próximo do centro é aquilo que ele está com um percentual menor. Então, aqui, por exemplo, espanhol, ele está com 50% de acertos, né? E aqui, direitos humanos, ele está com 87% de acertos, né? Então, a tendência é tirar mais tempo de estudo de direitos humanos, por exemplo, e jogar em espanhol, né? Para ele crescer em espanhol também, né? Claro, como eu já falei, levando em consideração a incidência de cada matéria, né, no concurso específico, tá? Então, nesse concurso específico dele, né, desse aluno, né, espanhol aqui, né, vai cair só 5 questões, né? Português, vão cair 20 questões. Então, a ideia é que ele esteja bem em português, né? E não precisa estar tão bem em espanhol, né? Pode estar com percentual de acertos menor, né? Entretanto, se ele tiver com percentual de acertos baixo em português, que é uma matéria muito cobrada, né? A gente vai ter que fazer ajustes, né? Então esses ajustes são semanais, né? Beleza. Então voltando aqui para planilha da PM Piauí, né? Então aqui, ó, tem a guia ainda calendário do sucesso, tá? Essa guia aqui serve como um puxão de orelha, um input, tá? Então aqui, ó, terminou o dia, né? Você vai preencher aqui de verde se você cumpriu a meta ou de vermelho se você não cumpriu a meta, tá?
Então, finalizou o mês aqui, tá tudo vermelho, sinal que você procrastinou, né? Deixou para depois, não cumpriu a meta fielmente, né? Então, isso vai servir de alerta para você, né? E vai servir para mim, né? Puxar a orelha, né? Cobrar mais, né? A participação de vocês, o empenho, tá bom? Certo. Aí aqui, ó, tem a guia Meta Feedback, tá? Nessa guia, tá? Eu estabeleço a meta, tá? Então, meta é de quantidade de questões, percentual de acertos, tempos de estudo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, 6 tempos de estudos de estudo de 50 minutos, né? Então, dá um total de horas líquidas de 5 horas, tá bom? Então, quando vocês me enviarem a planilha, né, para aqueles alunos que eu acompanho, né, aí eu vou conferir aqui, né? Então, esse aluno, por exemplo, era previstos 20 questões, né? E ele fez só 10, né? Então, eu vou colorir de vermelho aqui, tá? Então, vermelho. Meta não batida, tá? Aqui, por exemplo, se era previsto 55% de acerto e ele fez 50%, tá? Eu vou colorir de amarelo, tá? Porque ele quase bateu a meta, tá? Aqui, né, se eram previstos 6 tempos de estudo e ele fez 7 tempos de estudo, eu vou colorir de verde, de azul, tá bom? Porque ele bateu a meta com destaque, né? Então bateu, né? Ultrapassou a meta, tá bom? E, de outro modo, se ele fez os 6 tempos de estudo, né? Então eu vou colorir de verde porque ele cumpriu a meta fielmente, tá bom? Certo. Além disso, aqui vai uma orientação para a semana, tá? Então aqui, como é um aluno iniciante, vai a orientação para a semana 1, tá? Então, eu falo um pouco do que eu espero dele, do aluno, tá bom? E nas próximas semanas, além de uma orientação para a semana seguinte, eu vou dar um feedback, um retorno da semana que se passou, tá bom? Então, por exemplo, eu vou chamar a atenção de uma determinada matéria, se ele foi ruim, né? E de como ele pode melhorar, tá bom? É basicamente isso, tá? Aqui tem uma dica para a semana, então sempre vai uma dica em vídeo, tá bom? É só clicar aí pressionando o Ctrl ou copiar e colar no navegador, tá? Aqui vai uma motivação, tá? Para começar bem a semana, a mesma coisa em vídeo, tá? E aqui vai um desafio para a semana, tá? Então, para vocês que vão fazer o concurso da PM Piauí, tá? Vocês têm que entender que é um concurso relativamente fácil, tá bom? Mas vocês têm que pagar o preço da aprovação, tá? Então, que preço é esse? Né? É o preço da abdicação, né? Então, foco é dizer não. Então, você vai dizer não para a cervejinha do final de semana, né? Ou pelo menos vai, né, beber uma cervejinha de forma moderada, né? Vai dizer não para aquelas séries do Netflix, né? Novela, né? Tudo aquilo que não vai contribuir para o seu crescimento no estudo, tá bom? Então, a ideia é, né, apesar de o concurso não ser tão difícil, né, a ideia é pagar o preço da aprovação, né? Vão ser horas de estudo, né, de abdicação, né, de sofrimento realmente, né? Mas no final, né, para aqueles que não desistem, no final tudo dá certo, tá? A ideia realmente é trabalhar, tá? Temos aí o edital deve vir agora no mês de fevereiro, né? E devemos ter uns 2 a 3 meses até a prova, né? Ou 4 meses, sei lá, 6 meses, né? Então a ideia é trabalhar no maior ritmo que a pessoa conseguir nesse período de tempo, tá bom? Certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês se esforcem, tá? Para conseguir essa vaga, tá? Concurso relativamente
fácil, né? Salário bom, salário digno para quem tem só um nível médio, né? Trabalha um dia, folga três, né? A pessoa pode se dedicar a outras atividades, né? E depois, ou ainda depois estudar para outro concurso, né? Porque vai ter tempo para estudar, tá bom? Então é isso, né? Abrir mão de algumas coisas hoje para colher os frutos depois, tá bom? Certo. Então é isso, tá? Comecem firme, né? E vão até o final, até o dia da prova. Terminou a prova, confere gabarito, vê como foi, né? Se não foi bem, é continuar tentando, tá? Concurso é até passar, tá? Então é isso, até mais e bons estudos.